Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, estamos nos encontrando por aqui mais uma vez, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo aqui no nosso curso de teologia, as coisas maravilhosas que Deus sempre tem a nos ensinar a partir do princípio da sua santa palavra, da sua escritura, a palavra que é fiel, imutável e transformadora. Então, que Deus possa falar no seu coração hoje e que você também possa repassar essa mensagem, esse estudo, esse ensino para outras pessoas também. Que nós venhamos aprender realmente as coisas maravilhosas do céu. Hoje nós iremos falar sobre uma vida diferente com Cristo. É aquilo que todos nós procuramos. Todos nós que acreditamos no princípio básico do plano de salvação de Jesus, independente do seu credo religioso, mas se você crê na cristandade, se você crê no poder do Evangelho, se você crê no Cristo ressurreto, independente da sua denominação, da sua igreja, e até mesmo outras fontes de pensamento de cunho religioso, mas que tem a pessoa do Cristo vivo como o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então você é muito bem-vindo a estar no nosso meio, a estar compartilhando essa nossa vivência, essa nossa experiência de vida de fé, de vida com Cristo também. Vamos começar lendo 3 versículos no livro de Filipenses, Filipenses 2, 1, nós vamos ler até o 3, que diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entendimento de afeto e compaixão, completai-vos no meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglórias, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha que mensagem linda, que mensagem bacana. Quem está escrevendo isso? O apóstolo Paulo, preso em Roma, e ele envia as suas correspondências para os Filipos, confortando a igreja de Filipos, confortando os irmãos filipenses e deixando essa mensagem na qual nós iremos explorar, aprender um pouquinho mais a respeito dela. Eu começo meditando sobre o princípio da justificidade, ou seja, será que a vida realmente é justa? Será que nós, em algum momento da nossa caminhada, não questionamos para nós mesmos, questionamos para os nossos amigos, nossos familiares, questionamos para Deus se a nossa vida ela é justa? Qual que é o princípio de justiça? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é justiça em nossas vidas. Mas será que a vida realmente é justa? Será que existe algumas situações na qual nós nos sentimos injustiçados demasiadamente? Ou seja, nós nos sentimos mais injustiçados do que as outras pessoas? Eu tenho certeza que por algum momento da sua vida, por algum momento da sua trajetória, por algum acontecimento, com toda certeza você já sentiu assim também, injustiçado. Mas o que nos conforta o coração é entendermos que Deus, Ele é o princípio da justiça. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é entendimento, Deus é o Criador, é o Pai, mas Ele também é o Deus de justiça. Então, se nós pegarmos algumas passagens do livro santo, nós iremos compreender que muitos foram injustiçados de alguma forma, de alguma maneira, aos nossos olhos, aos olhos humanos. Mas será que essa injustiça que esses heróis da fé na Bíblia passaram, será que elas não nos traz algum entendimento, alguma sabedoria, alguma edificação? Será que Deus nos permite que nós venhamos a passar por algumas situações na vida para que sirva de aprendizado e para que nós também venhamos a servir de testemunho para outras pessoas? Eu acredito que sim. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui lendo Paulo preso em Roma dizendo isso, ou seja, mesmo preso, ele confortando o coração dos irmãos lá de Filipos, dizendo: olha, portanto, se há algum conforto em Cristo, que sempre nos conforta, que sempre nos dá paz, que sempre traz
a mansidão e a calmaria para os nossos corações. Portanto, se há algum conforto no Cristo Todo-Poderoso, então consolai-vos em amor. Então não adianta nós ficarmos murmurando, nós ficarmos reclamando, nós ficarmos chorando pelo leite derramado. Se há algum entendimento dentro da nossa alma, se há algo que nos conforta, e nós sabemos que quem nos conforta é o próprio Cristo, então que nós venhamos a viver uma comunhão de consolação em amor. Uns consoleis os outros, e nós temos que entender que todo mundo passa por momentos difíceis na vida. Todo mundo passa por momentos complicados na vida. E existem momentos na vida na qual nós somos usados por Deus para sermos instrumento na vida de outras pessoas. Às vezes as pessoas não estão precisando nem de uma palavra, nem de uma ajuda. Elas só precisam de um abraço, elas só precisam de um pouquinho de afeto, de um pouquinho de atenção. Então que nós possamos nos ater para isso também, a sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, nos dispormos para as outras pessoas, a ouvirmos, a abraçarmos, a compartilharmos, porque não adianta dizermos que somos irmãos se nós não compartilhamos as dores. Não existe irmandade somente no momento da alegria, somente no momento em que tudo está bem, somente no momento em que tudo está a mil maravilhas. É nos momentos mais difíceis da vida que nós valorizamos aquelas pessoas que nos estendem a mão. Eu tenho certeza que um dos princípios mais bonitos que existe na vida em sociedade é o princípio de gratidão. E se você fizer um exame na sua consciência agora, um exame do seu pensamento, você vai lembrar de algumas pessoas que foram importantíssimas na sua caminhada, importantíssimas na sua vida, que em algum momento te estendeu a mão. Então que nós possamos ter a dimensão de entendermos que, por algum momento, Deus ele também nos usa como instrumento dele para que nós possamos chegar até outras vidas, até outras pessoas. E mais do que isso, que nós venhamos a nos amadurecermos na fé, que nós venhamos a entendermos que o propósito dele é muito maior do que os nossos princípios. A palavra dele e aquilo que ele tem para as nossas vidas é muito maior do que tudo aquilo que nós venhamos a querer ou que nós venhamos a pensar. Então, quando nós falamos sobre a questão de justiça, nós iremos nos deparar com a nossa própria história, que em alguns momentos nós iremos achar que nós não estamos sendo justificados dentro daquilo que nós merecíamos. Mas tudo é um aprendizado com Deus. Com Deus não existe perdas, com Deus existe aprendizados. Então que mesmo nos momentos de dores da sua vida, que você possa entender que é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento na vida cristã, na vida de fé. A outra pergunta que eu faço é, na dúvida, dê o outro passo. Não é nenhuma pergunta, né? Já é, na verdade, uma dica, na verdade, já é uma palavra de incentivo, de estímulo. Na dúvida, ande um pouquinho mais, caminhe um pouquinho mais, espere um pouco mais, aposte um pouco mais, acredite um pouco mais, tenha paciência. Vamos entender que na vida nem tudo acontece na hora, no momento, nem da forma que nós queremos. Existe um tempo certo para todas as coisas. E que nós venhamos a estar dentro do princípio do tempo de Deus. Já parou para pensar isso? Se você está dentro do princípio do tempo de Deus, e se nós estamos dentro desse princípio de tempo de Deus, esse tempo que não é esse tempo cromos, como nós vivemos ao acordarmos e a nossa vida louca e corrida durante todo o dia até o deitarmos, e os dias vão passando cada vez mais rápido e nós iremos nos assustar cada vez mais com os dias que estão a galopar, os anos estão passando muito rápido. E Deus não está dentro desse princípio cromos de tempo. E mais do que isso, né? A palavra diz que um dia para Deus pode ser 1000 anos. Assim como 1000 anos também pode ser um dia.
Então, que nós não venhamos a acelerar aquilo que Deus tem a fazer em nossas vidas, que nós venhamos a ter calma, paciência, que nós venhamos a entender que a vida diferente com Cristo, ela exige um princípio de paciência. Deus, ele não é o nosso empregado, não está aí para nos servir a hora que nós quisermos, de maneira nenhuma. Nós é que temos que servir a Deus. E Deus, por sua infinita bondade, gratidão e misericórdia, ele nos socorre, ele nos atende, ele nos carrega no braço, ele cuida de nós, de todos nós. Ele provê as coisas que nós precisamos, necessitamos. É o Deus de infinita misericórdia, bondade e providência, não o nosso empregado. Então é um absurdo o que dizem por aí. Tem gente determinando para Deus aquilo que Deus deveria fazer. Tem pessoas querendo induzir a Deus a olhar para ela, para que Deus possa mudar a sua história. E nós não temos sequer o direito de querermos insultar a Deus dessa forma. Nós estamos debaixo do princípio da graça de Deus. E aí dependemos da sua bondade, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua providência. E precisamos dar um passo a mais. Nunca desistir. Nunca pensar porque as coisas estão difíceis, que nós não iremos conseguir, que nós não poderemos. Mas pelo contrário, que nós venhamos a nos motivar cada vez mais e a entender que quanto mais complicado é uma situação, um problema, mais Deus nos dá graça, mais Deus nos dá direcionamento, mais Deus nos impulsiona a irmos atrás, a lutarmos e precisamos da sua força e da sua misericórdia para que nós venhamos a alcançar as nossas vitórias diárias. A vida é muito curta, a vida é muito rápida, a vida é só um sopro. E no livro de Eclesiastes diz que tudo é vaidade, tudo passa rápido demais. Então que nós possamos, dentro desse princípio de vida diferente com Cristo, que nós possamos nos desprender de nós mesmos. Às vezes nós temos que entender que o inimigo das nossas almas é Satanás. Ele é o inimigo da minha, da sua alma, das nossas almas. Ele é o nosso inimigo. É o que diz a palavra. O inimigo de nossas almas. Mas muitas vezes o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Nós nos destruímos, nós nos derrotamos, nós não acreditamos em nós mesmos e com isso nós damos aí a liberdade para que as coisas ruins possam aparecer muito mais do que as coisas positivas, do que as coisas boas. E aí vem a angústia, aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem a decepção, e ela aflora muito mais do que a alegria, do que a gratidão, do que a vivência com Cristo, do que a vivência com a nossa comunidade de fé, do que a vivência em espiritualidade, do que a vivência e a fé de que dias melhores virão. Então que nós possamos nos ater para isso, de que precisamos acreditar que a vida ela é muito curta e se nós não aproveitarmos cada minuto dela, se nós não vivenciarmos cada segundo dessa vida, se nós não agradecermos pela dádiva de vida que Deus nos dá todos os dias, então nós vamos perdendo a graça de Deus. Nós vamos, como podemos pensar, nós vamos deixando Deus de lado, nós vamos nos esfriando na fé, nós vamos abandonando Cristo, nós vamos jogando Ele de escanteio. E quando percebemos, se é que percebemos, às vezes estamos distantes demais. E aí precisamos recomeçar, precisamos dar um passo à frente, um passo de crença, de fé, de determinação, de que sem Cristo nós não conseguimos chegar ao fim da nossa caminhada. Nós não conseguimos chegar ao fim da nossa jornada. Nós não conseguimos alcançar a nossa coroa de salvação. E é isso que nós buscamos. Uma vida cada dia melhor, uma vida melhor conosco mesmo, com os nossos familiares, uma vida melhor em sociedade, uma vida melhor
com a nossa comunidade de fé, com a nossa igreja, uma vida melhor, enquanto pai, enquanto filho, enquanto profissional, uma vida melhor aqui nessa terra enquanto estamos de passagem, nos transformando em seres melhores. E é isso o princípio de tudo que Cristo nos ensinou, os seus ensinamentos. Nós estamos em transformação, nós estamos em mudança, nós estamos dentro de uma metamorfose humana, real e espiritual, crescendo cada dia mais em fé, para que nós possamos compreender a dimensão do Evangelho. Porque, na verdade, nós não sabemos nada, ou se sabemos, sabemos muito pouco. E todo dia Ele nos ensina coisas novas, todo dia Ele deposita coisas lindas e maravilhosas sobre as nossas vidas. Todo dia é um aprendizado, ainda que seja com muitas lutas, ainda que seja em meio às tribulações, às batalhas, mas todo dia tem um aprendizado novo na nossa vida. Então, que uma vida diferente com Cristo, ela possa ser uma vida de atitude acima de tudo. Nós vamos parando por aqui, sobre esse ensino, sobre essa mensagem, a vida diferente com Cristo. E nós continuamos no próximo programa. Eu quero agradecer a você pelo carinho e pela audiência de sempre. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Esse é o nosso curso de fé, é a nossa teologia, é o nosso aprendizado diário. E que você possa estar crescendo dentro de fé e crescendo dentro de você mesmo, assim como eu também estou. Que Deus te abençoe. Até a próxima.